Olá, sejam bem-vindos a mais um Pódio Unimes e hoje está muito especial porque nós vamos falar sobre a semana ou o dia da conscientização sobre o autismo. E para isso, nós convidamos duas super mulheres maravilhosas, mães de autistas, para falar com a gente. Estamos aqui com a Carol, que é mãe do Matheus, um jovem autista de 19 anos, mas também mãe da Vitória e da Lara. E uma empreendedora, ela criou a Chica Culinária Inclusiva. E a Thalia Rodrigues, que é mãe do Benjamin, xará do meu filho, mas que também é mãe do Pedro. E tá vindo aí no forninho a Cecília, que também é uma mulher empreendedora e criou a I Latte Care, uma perfumaria fina. E a gente vai conhecer a história dessas mulheres maravilhosas e que estão unidas por uma maternidade diferente, vamos falar assim? Sim. Uma maternidade não típica ou atípica. Então me falem um pouquinho como é que foi essa jornada. Foram os primeiros, né, das duas. Sim. Me conta um pouco como é que foi essa jornada, como é que foi o diagnóstico, como que é para vocês e como foi todo esse primeiro momento. Quer começar, Carol? Tanto o meu é mais velho, né? O diagnóstico do Matheus eu tive com 2 anos, mas o Matheus teve desenvolvimento normal. Só que ele não dormia. E ele, assim, eu tenho TDAH, eu sou meio desligada, assim, com algumas coisas. Então eu achava que o Matheus ia, talvez, pelo mesmo caminho. Mas quando você fala de desenvolvimento normal, como Assim, assim? dele ter foco, dele olhar para mim, dele dar função direito pro brinquedo, que nem ele pegava os carrinhos, ele virava de cabeça para baixo e ficava com a roda. Ou ele ficava olhando pro ventilador e ali estava ótimo para ele ficar ali. Mas eu achava que era comum, Uma assim. característica Eu falava, dele. é o jeitinho dele. Mas o fato dele não dormir que me enlouquecia, porque ele dormia pouco e ele tinha muita energia. E aí, quando eu levei para pediatra, ela falou que eu tinha que dar antialérgico, que eu que estava muito ansiosa. E aí eu levei ele num outro pediatra, e aí na hora ele já falou, ele, olha, eu acho que é autismo. E isso há 19 anos atrás não falava tanto assim como é hoje. Hoje eu acho muito legal, porque hoje temos um dia, né? Assim, você pode conversar sobre isso. E na época do Matheus não tinha. Eu tinha que ficar caçando em revista, ia para Lan House para ficar procurando no Google o que que era. E aí, com 2 anos, eu tive o diagnóstico, e aí, desde então, foram muitos anos com terapia, com fono, TO, aquilo tudo. Aquele pacote que você se torna, Aquela equipe né, inteira. multiprofissional, E porque como você que é a fica. primeira sensação, assim, seu filho é autista? Ah, é um luto. Falar que você aceita é mentira. Porque você, ainda mais primeiro filho, você idealiza que ele vai ser surfista, ele vai ser. Ah, ele vai fazer milhões de coisas na vida, e para mim foi um luto. E hoje eu, assim, eu entendo que foi bom eu ter vivido aquele luto. Eu lembro que eu tinha acabado também de me divorciar, então juntou tudo ao mesmo tempo. E aí eu vivi aquela semana assim que eu falava, meu Deus, mas como que vai ser o futuro dele? E aí parece que foi intensificando as coisas no Matheus, as estereotipias aumentaram, parece que tudo aumentou, ele batia mais a cabeça, parece que veio à tona, assim. E aí quando eu passei na neuro, e aí eu tive o diagnóstico de vez, assim, só que aí é, eu tive uma coisa assim, que uma amiga minha virou para mim e falou, Carol, se você tiver pena do teu filho, se você limitar o teu filho, tu vai dar direito para qualquer pessoa fazer isso. Ela falou, então, vai para cima, procura e vai dar a volta por cima, não limita o Matheus. E aí foi, que aí é escola, é natação, é você ligar para uma escola e a escola tem vaga. Quando você chega e fala que tem um laudo, a vaga sumiu. É Então, assim, difícil, né? não, foi muito, muito difícil. Isso aconteceu muitas vezes? Todas as vezes. Eu acho que eu não lembro de uma escola onde foi tranquilo, assim, de primeira. Já devolveram dinheiro para mim de escola no terceiro dia de aula do Matheus, já chamaram polícia, porque o Matheus entrou em crise. E esse que chamaram a polícia, eu lembro que na época eu tinha uma loja de material de limpeza, nada a ver com o que eu trabalho hoje. Mas, e a minha mãe estava passando por um processo de câncer. E aí, eu lembro que me ligaram da escola, que o Matheus entrou em crise, estava jogando as cadeiras, e o Matheus tinha uns 6 anos, 5 anos. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, tinha o carro da polícia, tudo, porque os pais não queriam esse tipo de criança. E aí, no mesmo momento, me ligaram que a minha mãe estava tendo reação da químio.
Aí tu fala, meu, qual incêndio que eu apago primeiro? Aí eu falei, dane-se a escola, me dá o material dele, me dá tudo, tira ele daqui, eu arrumo outro lugar e vamos resolver minha mãe. Então, assim, foram várias vezes. Acho que eu passei, da última vez que eu contei, eram 12 escolas que eu já tinha passado com o Matheus. Ele tinha uma agressividade ou Ele não? Ou tinha, ele não conseguia regular? Me explica o que que fazia, qual era o gatilho que levava ele a então, isso? o Matheus às vezes era qualquer coisa. Era um barulho diferente, era um toque. O Matheus não gosta de toque, até hoje, até para você, que nem você hoje, quando encontrou com ele, posso te dar um beijo? Isso é ótimo, Sim. porque quando ele não vai muito com a pessoa, não, você não pode. Eu tava morrendo de medo do não, viu, gente? Mas eu perguntei, ele deixou. Ele Então, deixou, fiquei Ai, ali como? vitoriosa. e ele não gosta. Então, assim, às vezes eram coisas tipo alguma brincadeira, alguma coisa, porque às vezes as pessoas também acham que, ele é autista, ele não sabe o que está acontecendo ao redor dele. E não. Ele sempre soube o que estava acontecendo ao redor dele. Então, às vezes, podiam falar alguma coisa perto dele e ele não gostava. E aí, assim, o que desencadeava corretamente, assim, não tem, sabe? São várias coisinhas que você tem que ficar atento. E, assim, quando ele era menor, era muito difícil ter uma professora para ficar junto. Ainda hoje né? Assim, eu vejo que algumas mães falam comigo que às vezes tem que lutar para conseguir ter a profissional junto, e é um direito que eles têm. É. Sim. Mas só que. E aí era isso. E foi com a alimentação que o Matheus teve a melhora da vida dele de tudo. Porque aí ele sentou na cadeira, ele olhava. Isso que eu ia te perguntar. Ele era verbal, ele Não, conversava. não era. Matheus, até os 7, ele falava bem pouco mesmo, assim. Tanto que a primeira palavra dele foi peixe, porque ele ama fundo do mar. Então, assim, eu fui peixe milhões de anos. Eu nunca fui mãe, eu era peixe, o peixe. E nem pra ser sereia, né? Pra Ah, ficar o mais peixe, bonito, né? Pô, mas eu era um peixe. Então ele não falava nada. Mas ele gostava muito, Ele gostava muito, né? Veja E, pelo lado é, positivo. e É. A aí sereia ele não gostava. ele começou a ser alfabetizado com o fundo do mar, de contar. E aí, graças a Deus, Deus coloca uns anjos. E aí tinha umas professoras que tinham um pouco mais de tato. E aí fazia tudo adaptado do fundo do mar. E eu tentei desde escola, não sei qual o termo que usa hoje em dia, mas escola especial, escola tradicional, escola com método Waldorf, com método sei lá do que, tentei tudo. E aí, quando eu iniciei a dieta com ele aos 7, foi quando ele sentou na cadeira. Aí, tanto que assim, na escola que ele estava, as professoras falavam, vai, Carol, pelo amor de Deus, a gente adapta qualquer festa, desde que o Matheus, ele pode, o que que ele pode comer? Aí eu ainda estava no começo, ainda não sabia fazer muita coisa como hoje. Aí eu falei, olha, pão de cachorro quente eu não sei fazer não. E outra salsicha nem presta para ficar dando assim para todo mundo. Vamos fazer outra coisa. Então elas adaptavam para o Pra Matheus ele ser fazer, para incluído. ele ser acolhido e elas viam. Ela falou, nossa, o Matheus, uma vez eu cheguei a professora chorando, ela, meu, o Matheus sentou, pegou a caneta e fez a lição. Ele comia em pé, assim, é isso? Ele, às vezes comia em pé, às vezes ele sentava, mas era pouco tempo. Ele parecia o Ah, Tais. Ele ficava um tempo, daqui a pouco, vrum, era aquele furacão. sim. A nutrição, ela tem um alinhamento muito forte com o espectro autista, né? Uhum. Então, existem alguns alimentos que são neurotóxicos. E aí, a retirada desses alimentos produz uma melhora substancial de fato. Mas assim, é uma coisa que eu Não em sempre. todos, É. mas na maioria. E não foi por conta. Tipo, eu li num Sim. artigo e, eu achei isso bonito. Não foi. A Sim. psiquiatra dele conversou comigo, aí eu procurei uma nutricionista, e aí foi todo mundo junto para fazer isso. E aí a gente começou, assim, foi incrível, porque era outra criança. O Matheus tomava, acho que 4 medicamentos na época, e Caramba. reduziu para nada. E tem que tomar cuidado porque há uma seletividade alimentar muito grande, Sim. né? Uhum. Como esse diagnóstico é tardio, e é importante a gente falar isso, não façam em casa sozinhas. Por quê? O diagnóstico normalmente é tardio. E aí a mãe escutando e querendo uma solução, ela vai falar, vou cortar ou vou incluir. E aí essa criança vai ser levada a um sofrimento muito grande. Sim. Então existe o jeito certo de incluir ou de retirar. Então procura um profissional Sim, nutricionista sim. que tenha especialização e habilidade tanto com crianças como no autismo, né? Porque Sim. também tem isso. Tem, e não tem. Eu lembro que na época do Matheus não tinha, até a Nutri
ela falou, Carol, para mim é novo, mas vamos, eu tô estudando, vamos melhorar aí a condição do Matheus. Nós tivemos uma aluna aqui, a Andrea, que ela é mãe de gêmeos, autistas, e por isso ela fez a faculdade de nutrição e hoje ela é especialista. Um beijo para a Andrea, que está aí nos assistindo. Agora tem em Santos, gente, atendimento. Não, e hoje E tem nada melhor hoje tem como uma algumas, mãe, é, né, que Que sentiu passou isso. por isso, né? e aí foi que com a mudança da alimentação, que aí foi assim, foi um divisor de águas para o Matheus. Tem o Caramba. Matheus antes da alimentação e o Matheus depois, que aí, lógico, não curou, não ficou nada assim, mas ele senta na cadeira, e hoje, tipo, ele é muito de boa. Hoje ele fica, que nem ele tá lá, tá sentado, ele não vai ficar mais perambulando ou ter. Claro que ainda tem, ainda acontece. A gente tentou uma medicação com ele o ano passado, não deu certo, deu efeito rebote, o Matheus precisou ser internado. Caraca. Foi horrível. Foi horrível, 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 horrível. E assim, a gente tentou melhorar. Aí na época eu me culpei, eu falei, meu Deus, mas por que que eu fui tentar? Mas a gente é mãe, a gente tenta. E eu não tentei Sim. porque eu botei na cabeça. Foi com o médico, foi. Infelizmente não deu certo para ele, Mas deu para mas outras deu para vários pessoas, né? outros. Então, assim, o autismo é muito uma montanha russa, eu sinto. Às vezes você tá super tranquila, você tá numa calma, daqui a pouco Exatamente. vem aquele looping, né? Aí tu fala, meu Deus do céu, que onda foi essa que chegou que. E aí você recupera. Mas só que hoje ver o Matheus falando, ver o Matheus, ele lê, ele escreve, ele não terminou o colégio, depois, quando chegou a pandemia, travou ali. O Matheus fez até o sétimo e ali a gente tentou de outras formas, tentamos outros métodos assim, mas não foi. Mas hoje, que nem hoje, ele faz teatro, que é o que ele gosta, ele tá fazendo aula de canto, porque agora ele quer cantar, quer fazer essa parte mais artística Mais lúdica. é, Muito bom. e só vamos, né? E você, tá? Como é que foi Perfeito. sua jornada? Nossa, ela tem uma bagagem muito maior. Mas o meu é um pouco parecido com o dela no sentido de um diagnóstico tardio. Que nem você falou, acho que é muito comum o diagnóstico tardio do autismo, porque é um espectro comportamental, não é característico, né? E do Benjamin, ele teve um diagnóstico tarde porque tem a síndrome também, né? Então a gente ficava meio que na dúvida, será que isso é por conta da síndrome ou é por conta, né, do autismo, se ele tem o autismo, né? E aí passei por vários profissionais, desde os 9 meses dele, eu... É que nem ela falou, a gente passa pelo luto, né? Quando ele nasceu, eu já via as características dele, que era diferente. Falei assim, ele tem alguma coisa, mas eu ficava relutando, né? E E a aí... família? A família relutando junto, né? Mas De alguma forma. assim, relutou, mas não muito, assim, porque eu era muito próxima da família do pai dele na época, né? E a tia do pai dele é professora. Então, assim, às vezes ela me dava uns toques, eu acho que ia muito com, assim, daquele jeito, né? E eu acho que uma mãe que tá passando por esse processo, a gente tem que tomar muito cuidado ali, né? Como que vai agindo e tudo mais. Então, ela nunca falou diretamente pra mim, mas eu via. E na época, eu e minha mãe engravidamos juntas. Então, assim. Meu irmão, pro Benjamin, tem um mês e 16 dias de diferença. Então, assim, eu via meu irmão, tipo assim, muito mais avançado, e o Benjamin, Você tipo. tinha uma referência ali. E o Benjamin eu via assim, tipo, com 9 meses ele nem sentava. E aí eu falava assim, aí teve um dia que eu olhei pro pai dele e falei assim, não, não tá normal, assim, com 9 meses ele nem senta, tipo, a gente precisa ver alguma coisa, né? E aí a gente começou a saga do diagnóstico dele, a gente passou por uma primeira neuro, e aí ela passou uma ressonância, aí a gente fez a ressonância, aí ela falou assim que ele não tinha nada, que autismo era modinha, e Que que esses 9 meses não sentou, mas não é nada. aí, não, tinha alguma coisa no argumento dela. Ela falou assim que, na verdade, eu lembro como se fosse hoje o exemplo que ela deu. Ela falou assim, o cérebro dele é perfeito, só que é como se fosse, eu não lembro qual era a época do iPhone. Ela falou assim, é como se fosse o iPhone 5, exemplo, e as crianças normais estão no iPhone 6, exemplo. E aí ela falou assim, com terapia ele alcança a idade dele, né, de física, enfim, todo o avanço ali de desenvolvimento. E aí
Aí não me conformei, eu falei assim, não, não é normal, tipo, vamos pra outro profissional. Fomos em outro neuro, ele não quis fechar o diagnóstico também, porque o Benjamin não fazia terapia, não fazia nada. E aí ele nos encaminhou pra fazer, começar a fazer terapia. Só que o plano que eu tinha na época era muito assim, não cobria nada. É assim, depois que for começando a fazer essas clínicas multidisciplinar e tudo mais. E aí ele começou a fazer umas terapias, tipo, uma vez por semana. Mas assim, não via muito avanço. Aí até que uma amiga minha foi com uma outra neuro, que assim, acho que de cara ela fechou o diagnóstico da filha dela. E aí ela me indicou. E aí eu fui nessa profissional maravilhosa. E aí, como eu questionei ela referente ao que eu achava que o Benjamin tinha síndrome por conta do toda a característica dele, né? E aí ela nos encaminhou para geneticista. Nós fomos para Hum. geneticista. Chega na geneticista, foi uma saga também para fechar o diagnóstico dele, porque a gente fez uns 3 exames genéticos e todos, tipo, não deram alteração. Aí teve um que, assim, era um dos últimos, as últimas alternativas, e aí constou uma síndrome super rara, assim, quase nenhum profissional que acompanha ele já ouviu falar, muito menos eu. É uma síndrome muito rara. E, e aí, E com. ninguém da família nunca. Não, Não. assim. Assim, eu escutava muito das pessoas de fora. Tipo, ah, tem alguma coisa que não sei o quê. E assim, é muito importante a gente não desistir do diagnóstico ou sempre ter outra opinião, porque se eu tivesse só com a opinião da primeira, meu filho ia estar aí, né? Do jeito que Sem ele é, tratamento nenhum. sem tratamento nenhum. E assim, as pessoas sempre ficavam perguntando, né, se ele tinha alguma coisa. E eu falava assim, ah, não, mas o exame do pezinho dele deu normal, ele não tem nada. Como se fosse o exame do pezinho, Aham. fosse tudo na vida, né? Então, assim, o conhecimento, ele liberta, né? Então, a gente foi, aí eu conheci essa neuro nos encaminhou para geneticista, nós fechamos o diagnóstico dele da síndrome, só que ainda ficava nessa, ela não fechava o do autismo. Eu passei mais uns 2 anos com ela não fechava. E aí, até que uma vez ela fechou, ela falou assim, não, vou fechar, só que ela não fechou o nível do autismo dele. Ela falou, ele vai fazer esse exame aqui para descobrir qual o nível dele. Nós fomos à clínica, aí eu acho que ele tinha 3 anos e pouco, quase 4 anos. Aí falou que não fazia com essa idade. Meu Meu Deus, Jesus. é Ô, fogo. mulher. Aí foi uma saga. Só sei que eu passei ele depois com uma profissional aqui de Santos, maravilhosa. E aí ela falou assim, não, não tem nem como falar que não tem autismo, porque o único espectro que tem a estereotipia é o autismo. E o Benjamin tem muita estereotipia. E aí fechamos o nível 2, né, que é o suporte dele. E aí ele tem a síndrome e o autismo, né? E assim, o Ben, ele demorou muito, ele não é verbal, né? Ele não fala assim, ele fala algumas palavras, dá pra entender mais ou menos assim, mas só quem convive com ele. Ah, Vai entender, né? é, que nem Pedro, o irmão dele. Ele fala, tipo assim, mas a gente sabe a forma que ele fala o Aham. que é o Que é o Pedro. Pedro. Às vezes a gente tá na rua, aí ele fala, Aí eu falo, é o Pedro, a pessoa fica olhando assim, tipo, o que tem a ver com Pedro? A gente sabe que é o irmão dele. Então a gente já super entende ele, mas ele não é verbal também. Entendi. E nesse tempo do diagnóstico, você já era uma pessoa pública ou não? Porque aqui a gente tem uma diferença que é importante, né? Você Sim. tem uma voz na rede social muito forte, que a Carol começou a construir agora, mas eu acho que com a empresa. Ah, é. Isso muda? Ou você sentia as mesmas dificuldades? Muda no sentido da escola, das pessoas terem um pouco de medo de agir e ter uma consequência? Então, eu na escola, acho que eu não sinto isso, porque na escola, quando eu coloquei ele, eu nunca, até onde eu sei, as pessoas não me conheciam. Tipo assim, ai, diretora da escola, alguma coisa assim, não me conhecia. Uhum, É, ao contrário dela, vendo o relato dela, até o presente momento, porque tem aí 12 anos para te alcançar. é verdade. Isso muda mesmo, né? Então, graças a Deus, assim, o Benjamin sempre foi muito tranquilo quanto às escolas, assim, ele sempre foi muito bem acolhido e ele é uma criança muito carinhosa. Ele tem ali, já teve parte, assim, de bater a amiguinha, né, tipo, ser um pouco agressivo, mas, assim, ele é muito mais carinhoso. E em questão de suporte na escola, sempre tive também. Então, assim, graças a Deus até o presente momento. Tá, tudo bem. Quando o Benjamin nasceu, eu já tava
né, crescendo na internet, porque eu cresci na gestação dele, né, por conta da gestação dele. Eu lembro, te conheci aí. Não, gente, eu sou pra caramba, não liguei não. Mas, então já tinha um pouco de voz ali, né, quando ele nasceu. E eu acredito que, apesar de milhares de diagnósticos que eu já recebi na internet, porque lá é Tem um monte de especialista, é um né? tribunal Isso de que eu ia te diagnóstico falar. ali, né? A internet, ela, entre aspas, protege alguma coisa, porque as pessoas ficam com um pouco de receio, mas também é um tribunal que a pessoa está escondida atrás de É, às vezes, de um apelido, né, de uma rede que nem é dela, para falar o exatamente. que quer. Sim. Exatamente. Então, assim, eu fiquei, ao mesmo tempo que elas me incentivaram muito a buscar diagnóstico, até hoje a gente compartilha muita experiência, no começo eu fiquei muito perdida, porque eu ficava doida. Já chegou, tipo, neuro, eu sou neuro, que não sei o que, seu filho tem isso. Mas ele nunca nem viu meu filho, nunca passou 30 Ali na minutos internet. na internet. Então, assim, eu ficava. O Benjamin, pela internet, ele já teve até diagnóstico de AME. Meu Assim, Deus. pra você ter noção. Então, teve milhares de diagnósticos que até hoje nem eu não faço ideia que síndrome que já deram pra ele. Importante a gente falar sobre isso, porque, meu Deus, a mãe já tá num sofrimento, já tá numa angústia, É, né? Porque é o que você falou, é angustiante. E como é que vai ser o futuro? E tem, não tem? E o que que é nossa, para eu começar a sim. tratar? Sim. Porque se A você gente tem fica um perdida. O diagnóstico, diagnóstico é você, tudo. Porque aí você sabe o que você exato, faz. é o É. ponto de Sim. partida, né? Tem aquela frase que eu gosto muito, o diagnóstico ele não é sentença, ele é direção, né? É, É exatamente. isso. O diagnóstico não é um selo, né? É, Ao contrário. Dentro dessa realidade, o que que eu vou fazer para eu poder tirar o máximo do Sim. potencial que há aqui? Porque há um com potencial. certeza. E entender, né? O que que tem. Que aí você entende que, né, às vezes, o Matheus, algumas vezes, ele não gostava de barulho. Aí teve vários aniversários que a gente não ia, porque ele não gostava do barulho, do estímulo, de tudo. Aí Uhum. um belo dia teve o centenário do Santos, o Matheus se enfiou no meio da roda de samba. E ok. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas como é que pode? Aí eu falei, não, então peraí, eu vou tentar. E tipo, não rolou, vamos embora. Mas deu certo, fica. Sim, Então eu exatamente. comecei a entender, e assim, e o diagnóstico do Matheus, ele me ajudou muito para a vida, assim, de cada um dar o que pode. Sabe? Eu não vou ficar cobrando, que nem não adianta eu querer exigir que o Matheus, pô, o Matheus vai se formar em direito, vai defender o direito dos autistas e isso e aquilo. O Matheus pode não fazer nada, não sei. Eu É, simplesmente não sei como é que vai ser o futuro do Matheus, como eu também não sei qual vai ser o da Vitória. Então, assim, não por que criar que eu jogo expectativa grande. esse fardo, eu acho, tão grande para cima dele, porque ele tem um diagnóstico, eu tenho que saber o que ele vai ser no futuro, e para a Vitória, que não tem diagnóstico, eu posso pegar mais leve. É Sim, muito louco também isso que a gente fica depois. sim. E o autismo, ele é uma caixinha de surpresa, porque o Matheus, eu lembro que da fralda, ele saiu da fralda com 6 anos. Eu tô nessa fase, meu E Deus. O Ben ele, tá no 6, Tá com 7, vai fazer 8 7. agora em e agosto. ele saiu, foi do nada. Nós estávamos vendo um filme, ele levantou e apontou, foi pro banheiro, jogou fora, nunca mais, nem para dormir, ele não queria mais fralda. Eu Ah, falei, meu, tá bom, né? Mas assim, eu É que esperava. você respeitou também o momento dele, eu né? acho isso muito importante. E, gente, eu acho que isso, independente se é uma criança típica ou Sim, atípica, esses rituais que a gente, mãe, cria, eles são muito ruins. Porque a Sim. gente põe um ponto de corte e aí começa. Tem que desfraldar. E sim. aí começa. É porque o amiguinho dele já tá fazendo isso. É, Exatamente. E assim, a gente já carrega a culpa por ser mãe, ponto. É, Não é, importa, né? exatamente. E aí a gente ritualiza tudo. Então, de repente, esperar o tempo da sim. criança é muito importante. Eh, eu sou cristã, né? Todo mundo sabe. E eu sou voluntária no Kids. Então, aos domingos eu estou lá cuidando dos Das outros filhos criançadas que lá. não são os meus, para que as mães possam assistir o culto. E aí teve um dia, a gente não tinha, a gente estava começando com a inclusão, porque hoje lá tem uma inclusão. Então, para cada horário de culto, tem uma pessoa da inclusão Que legal. para receber as crianças atípicas. E ainda estávamos nessa transição. Recebi um menino que eu não vou falar o nome, mas no Príncipe. E aí eu perguntei assim para a mãe dele, eu falei, como é que ele regula? Gosto. Uhum. E aí Uhum. ela já fez assim, né?
achou esquisito, me falou, se deixar ele empilhando, ok. Já peguei um montinho de bloco, a gente foi brincando e tal. E aí, na hora do parquinho, ela falou, ele não vai pro parquinho, não adianta, porque aquela gritaria toda, ele não... Mas eu fui sentindo, e ele quis ir, a gente foi. Quando ela voltou toda desconfiada, assim, olhando pra dentro da sala. E aí ela falou assim, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não. Ele brincou, mostrei videozinho que eu fiz pra ela e tal. E ela começou a chorar, Que linda. chorou muito. E até me emociona, porque ela falou assim, ele tem 8 anos e esse é o primeiro culto que eu consigo assistir sentada. E ninguém me chamou. Nossa. Porque ao menor sinal alguém Sim. chama e leva ele. Sim. E aí, a gente hoje tem um grupo inteiro de inclusão, né? Que é um grupo muito forte. Mas a gente fala sempre nas crianças e as mães. Né? Eu queria que vocês me falassem um pouco sobre isso, assim. Sobre o peso, porque há um peso. A gente não pode romantizar tudo. Há um peso que é só Não, da nem dá. mãe, um cansaço que é só da mãe. Tanto para uma criança, quanto para um mais velho, né? O peso dessa casa, vocês têm mais de um filho. Como Não, que nós é? temos assim, Agora três, tem muito um- A gente tá pedindo parecidas. música no Fantástico. Tem Exato. 3. Tem Pô. 3 ou Né? gente. Então, como que é esse peso? E como que é receber outra criança quando a primeira tem um diagnóstico de autismo? Uhum. Terapia. Muita terapia, Muita amiga. terapia. Mas é sério mesmo. Quando eu tive o diagnóstico do Matheus, eu comecei a fazer, mas eu me dei alta. Porque eu não precisava, não dava tempo. Sim. Eu sempre coloquei assim, não, quem precisa de mim é o Matheus, depois quem precisa de mim é a Vitória, quem precisa de mim... e eu eu tô bem. Não, eu tomo um banho assim, relaxante, eu vou no salão, eu já tô bem, vou ficar bem. E não era. O banho é minha terapia, não Exato, é? Que tipo, as eu vou mães- chorar no banho, eu vou ficar no banho, e O banho... salão é minha terapia, não sei o Exato. que é minha A terapia. academia vai ser minha terapia, vai ser... E não é, ajuda. É terapêutico, É, mas não é terapia, É. né? mas assim, que nem... eu tenho a Lara, agora nasceu, tem um mês, eu tô sentindo muita falta de academia mesmo. Tô porque eu gosto. Ali extravasa, Até me calma. preparando psicologicamente. Você me ajuda. Mas a terapia... Pô, terapia é, o melhor investimento que você faz pra você, pro teu casamento, pros teus filhos, pra todo mundo. Eu lembro que às vezes a Vitória, eu fazia online por causa deles também, e aí eu falava, gente, agora é meu momento, fechava a porta e ia fazer minha terapia. E aí eles falavam, não, mãe, vai lá conversar com a tia, que é bom. Você se acalma. Você se acalma, você fica bem, porque, é muito difícil ser mulher, ponto. É. Sim. Porque existe uma comparação e existe, tipo, de ter a mulher tá toda, a gente tem que estar bonita, a gente tem que estar feliz, a gente tem que estar grata por tudo, a gente tem que estar comendo super bem, nossos Sim. filhos têm que ser super saudáveis, educados. Nossa, é cansativo demais. É. E E não tudo dá, cai pra e não gente, dá. assim, E né? agora com rede social é muito pior. É. Porque, não existe, a gente não é a Virgínia. E nem a Virgínia é a Virgínia. Exatamente. Porque Verdade. assim, Há uma não tem intencionalidade como, não no tem que ela como. mostra, lógico. Exatamente. E tá certo, ela tá fazendo Sim, sim. dela e arrasou, tá certa. Mas, assim, não dá pra gente comparar. Comparação é a Comparação, pior coisa que existe pra gente. A gente comparar filho, acho que comparar desde que seja uma coisa saudável. Tipo, pô, fulano tá fazendo isso, acho melhor eu procurar um médico, porque de repente pode ser alguma sim. coisa. Tem um limite Ter ali, um né? limite. Mas Sim. quando você começa a comparar, Eu não tem escutei como. uma frase uma vez que era assim: a comparação é o ladrão da felicidade. É. E realmente, ela Não, e que rouba, nem né? ela tá falando comparação, né? Você não quer comparar uma pessoa que tem uma rede de apoio, uma pessoa que tem Sim. empregada, a pessoa que faz comida pra ela, Nossa, do que que tem você que tá com babá, que 3 tem filhos em tudo. casa e não tem ninguém, você sozinha, você não trabalha, às vezes trabalha fora, enfim, são Nossa. infinitas Possibilidades. realidades. Eu, na época do Matheus, eu não tinha nem rede de apoio, era uma varinha de bambu de pescar de apoio. Que, tipo, eu tinha minha mãe, ponto. Que ficou doente, Que né? ficou você falou. doente e, tipo, acabou. Sim. E eu escutava muito de, se vira, porque, isso não é nada. Isso tá... Só que, assim, eu tinha duas alternativas. Você tem que relaxar, né? É. Você tem que relaxar. Nossa, você é muito tensa.
credo, você deixa ele nervoso. Nossa, como eu ficava Não, eu louca acho que na quando sua virava e época era falava isso. muito pior, porque, que nem você falou, não se falava tanto de autismo, Sim, né? Hoje em dia, ó, que legal, a gente sim. fala muito mais sobre esse E tema. não, Eu acho que você deve ter se sentido foi, muito sozinha, foi. porque imagina, né? Tipo, não ter outras mães ali pra compartilhar, falar sobre o Não assunto. tem, assim, e tinha. Fora que tem um detalhe. Se a mulher é mãe, né? Não importa se é típica ou não, se a criança é típica ou É, atípica. Se ela é mãe, ela não pode sair com nada, com ninguém, para Imagina. tomar um café na Não, esquina, como porque é é que uma ela vai sair pessoa com as amigas? Como é desnaturada, que ela pode fazer né? isso? Nossa, você saiu de novo com as suas amigas? aham. Aí eu falava, Isso gente, também é como é que terapêutico, pode? Lógico né? que Muito, eu é. amo. Isso Amo. também é terapêutico. O que é o que eu falo, assim, você fala, né, se você é cristã, assim, mas sempre tem aquela. Teve um negócio que aconteceu comigo quando eu teve o Mateus, assim, dessa fase, que era aquela da história de Davi, quando ele vai com Golias. E aí é Saul, né, o rei, que ele quer dar a armadura pro Davi. E não cabe nele. E a mesma coisa é com a gente. O Porque que é Saul bom era pro grandão e outro Davi era pequenininho. mas assim, o que é bom pro outro, mesmo que seja maravilhoso, pô, a armadura do rei devia ser incrível. Sim. Mas Davi não precisava daquilo e não era daquele jeito. Então, assim, com a gente é a mesma coisa. Às vezes é bom pra você, que é bom pra você. Mas seja grato e faça com o que você tem. Às vezes a Sim. gente fica esperando, tipo, não, quando eu tiver aquilo, quando eu fizer aquilo. E assim, eu tive que criar o meu trabalho porque eu precisava ficar perto deles. Não dava. Porque e se o Matheus tivesse uma crise, vou virar pro meu chefe, olha, tô indo porque o Matheus teve crise. E assim, eu Sim. sinto falta do trabalhar fora, do ver gente, do me arrumar. Nossa, que É, delícia que é tem a se parte arrumar. boa do home office, mas É, também tem aquela parte que é muito difícil você conseguir conciliar, tipo, o meu momento de trabalho e o meu momento de sim. E casa. não Porque tem. às vezes junta tudo. Junta tudo. Às vezes meia-noite você vai estar trabalhando, às vezes meio-dia, 1 hora da tarde, horário Sim, comercial, e às você vai vezes que estar nem. cuidando da sua casa e é é, uma eu mistureba. lembro que uma vez o Matheus teve uma crise e eu tinha uma encomenda para entregar naquele dia. E aí eu tive que ir com o Matheus para o hospital, aí medicaram ele, e aí eu tive que voltar, fiquei até 3:30 da manhã trabalhando porque eu tinha que entregar no dia seguinte. E a mulher ainda ficou me devendo. Mas, é, Paga Paga é, ela, moça, me pelo paga. amor de Deus. Poxa. Mas assim, as pessoas não têm nada a ver com o teu problema, né? É, Assim, e você tem que ir com ir, né? Às vezes a única alternativa que a gente tem é ir. é só aí, amiga. por isso que, como única alternativa, talvez tenha sido essa, né, a saída que vocês tiveram para empreender. Sim. Sim. Então, eu não sei se foi intencional ou não. Eu não vi a intencionalidade no início seu, tá? Porque eu acompanhei bem do início. Mas eu adorava, porque a gente lavava louça juntas, a gente fazia Sim. comida juntas. Então, abria o Instagram e começava a falar, e eu começava a conversar também, né? Eu Sim. acho que muita gente teve essa relação de, tipo, tá ali no dia a Se dia, um dia a dia sentir amiga, normal, né? se Legal. sentir Se amiga. sentir amiga. Não, assim, eu não imaginava que minha vida mudaria, né, com a internet. É, e até porque naquela época, bem lá no comecinho, tipo, 8, 9 anos atrás, a gente não ganhava muito, assim, com o Instagram, né? Não, Então, assim, quem ganhava com a internet era mais YouTubers, né, pessoas mais blogs. famosas. Então assim, marketing de publicidade, nem se falava muito nisso, assim, né? Não, não era muito comum. Então, não imaginava que minha vida iria tomar essa proporção, né? Mas hoje eu sou muito grata, porque hoje eu consigo ter essa flexibilidade de poder estar perto deles e tudo mais. E sobre o que você falou, né? Sobre ter o filho sobre as limitações também, né? Quantas vezes já deixei de sair para um restaurante, por exemplo, porque o Benjamin, assim, ao mesmo tempo que ele é quietinho, mas ele gosta de ficar, que nem você falou, rodando por aí. Então teve uma época que ele ficava rodando pelas mesas, pegando latinha, teve hiperfoco em latinhas, minha filha. Ele Ele ia nas queria todas mesas as de todo mundo latinhas. pegar latinha. E assim, a gente fica constrangida, a gente Sim. nunca sabe até o Como é que ponto o outro vai receber, né? como o outro vai receber, sabe? Se vai gostar ou não. E assim, a gente não, né, não quer incomodar ninguém. E sobre como é, né? Eu não sei se pra você, acho que por ele ter 19 anos já. Mas o Benjamin, sendo mais velho, ele é o filho que mais emana de mim. E aí, quando você tem um outro filho, você tem que dosar muito isso. Sim.
Hoje o Pedro até ficou com o pai dele, né? Vai voltar só amanhã, então ele entregou só o Benjamin hoje. E aí eu até comentei isso no meu Instagram. Eu falei assim, às vezes é importante ter esse momento só com o Pedro, porque o Benjamin demanda muito de nós. E aí, às vezes, você tem que ficar assim, ó, o Pedro faz terapia já. E aí Falta, é né? muito Falta pra difícil. ele. É muito difícil, porque assim, você já acorda aí aquela loucura, e o Benjamin tá passando pelo desfraude, e aí já demanda de mim, aí toma banho, não sei o que, já corre pra terapia, aí fica na terapia, aí busca na terapia de novo. Então é muita demanda, assim, e é muita compreensão do irmão mais velho, né? E a gente tava conversando, a gente tá ao vivo, né? Sobre o medo de o segundo filho ser autista. Eu não tive, mas acho legal ela compartilhar a história dela, que ela falou que teve esse medo, né? Então acho que muitas mães ficam com esse medo e que é super possível, né? O primeiro filho ser autista e o segundo também ser, né? E eu, como estou grávida da terceira, não descarto a possibilidade também, mas meu coração tá em paz, mas é um desafio. Um desafio, ainda mais os nossos, que foi o primeiro, né? É. Então, é uma mistura de um luto com demanda, com. Eu não tenho tempo de ficar aqui em luto, preciso correr atrás das Exato, coisas dos meus exato. filhos. Eu preciso sentir, mas eu não posso É. ter tanto É, tempo Não pra dá tempo pra sentir. ficar assistindo esse luto todo, não. Não dá pra sentir exatamente. pena. Não dá pra ficar sofrendo aqui. Meu filho precisa de, né, uma equipe ali pra ajudar ele. E é isso, é em luto e atrás E de luto, né? terapeuta. Vamos pra luta. Vamos pra É, em luta. luto e em luta. É, É, exatamente, em luta, em luta. Olha aí um quando. título de um livro. Quem Né, vai vamos escrever? escrever? Vamos, Vamos, ai, Olha só, tá vamos. saindo um livro aqui. tá sendo livro aqui. Quando eu engravidei da Vitória, foi o que eu te falei, eu surtei. Porque eu fiquei imaginando, meu Deus, mas a fulana tem dois filhos assim, mas a não sei quem tem, mas não sei quem. E eu falava, aí tudo que a Vitória, tadinha, a Vitória respirava diferente. Será que isso pode ser? Porque da outra vez eu não reparei. E eu me culpava, que eu achava que, pô, o diagnóstico do Matheus foi com 2 anos. E eu achava que, tipo assim, eu tinha que ter visto os sinais antes. Ah, mas Mas se não tem hoje como, muitas exato. mães já não têm noção, né? Imagina aquela época. Mas eu ficava percebendo tudo. E aí, assim, e a Vitória, ela tem 12 hoje. Mas eu sinto a Vitória muito madura para a idade dela. Sim. E ela, assim, ela desde que nasceu, ela acompanha a terapia. E ela tem palavras que ela usa. Às vezes ela vira e fala assim: hoje o Matheus está com fuga de demanda, né? Aí eu Olha. falo: meu Deus, Como assim, Não, né? como mas o assim? Pedro já tem isso também, essas coisas. Eles Eles convivem com, falam, com o irmão atípico e eles mesmos já vai E falando. ela teve um dia que, meu, eu chorei muito, porque ela foi convidada na escola para falar no dia do autismo, para falar da amiguinha, falar sobre autismo, como era teu irmão. Ela, gente, é igual teu outro irmão. Meu irmão é chato, eu não suporto dividir o quarto com ele, Ai, gente. mas eu amo meu irmão. E ele é diferente do jeito dele, como todo mundo tem irmão diferente. Mas só que eu tenho que explicar as coisas para ele, eu tenho que fazer ele me olhar, eu tenho que fazer outras coisas, mas a gente não pode limitar. Ela Sim. falou, a minha mãe, ela queria fazer faculdade, não dava para fazer faculdade longe. Então ela falou, não, Vitória, eu não vou deixar de terminar a faculdade dessa vez, eu vou fazer com vocês aqui. Minha mãe ficava até às 3 da manhã estudando. Ela, então a gente não pode limitar. Aí tinha amiguinha dela, ela falou, ela, deixa ela errar a lição sim, não pode fazer por ela. Então assim, eu fiquei tão orgulhosa que eu falei, meu, fiz certo. Nossa, que linda. Porque ela não tá limitando nem ele e nem ninguém e não tendo pena. Porque eu Sim. sempre tive muito negócio de que, ai, tadinho, ai, ele é autista. Ai, tem até uma vez que a gente encontrou uma moça na padaria e ela virou pra Vitória e falou assim: ai, tadinho, é você que tem o irmão que é doentinho, né? Ela, não, quem tá doente sou eu tô com dor de garganta. Que linda. Aí a mulher falou: não, mas o seu irmão não é doente? Não, o Matheus tem autismo, ele não é doente. Não, é. Aí a mulher pegou e, tipo, eu falei, eu não vou nem responder, né? Que a Não, criança já te é isso que eu ia respondeu, falar, né? uma criança te Ela, respondeu. não, é porque ele precisa de ajuda, né? Ela falou, não, mas eu também preciso. Tipo assim, ela querendo, lógico, Se que não se incluir. compara. É um pouquinho, a Sim. gente tem um plus com eles. Mas Não, mas querendo dizer que assim, ela também precisa sim. dessa. E que nem agora, eu tava grávida, né? Agora a Lara nasceu. E eu, meu, pirei nesse primeiro mês. Porque eu me achei a pior mãe do universo.
eu não conseguia mais ver um filme direito com eles, e aí a Lara começava a chorar, e aí eu ficava com medo de desencadear uma crise, porque no início o Matheus teve, porque ele É. não aguentava o barulho, mas como faz para ela parar de chorar, pelo amor de Deus? Aí minha mãe pegou e Caramba. falou assim: olha, vou passar 2 dias com ele e vamos ver como é que ele fica. Aí quando ele voltou, aí ele fala: não aguento mais esse barulho, vou para o meu quarto. Vai, fecha a porta, ou senão ele começa a contar uma história sem fim para Vitória. Para Lara, quer dizer. Ai, E aí ele começa a contar, ele fica: calma, Lara. Hoje mesmo eu precisava tomar banho. Aí ele: calma, Lara. Ela também precisa tomar banho. Você tem que entender a nossa mãe. E Ela ela tem um precisa, mês, ela tem um A mês, Lara só isso. entendendo. ai, gente, não aguenta. E aí, e assim, então a gente está se adaptando. E é o que eu Sim, falo assim, da gente ser mais gentil com a gente, né? porque não dá. E assim, hoje eu tenho uma rede de apoio um pouco melhor, que consegue, que nem minha sogra tá com a neném, o Sim. Matheus tá com ela lá, a Vitória tá na escola, então assim, eu consigo me organizar. Minha mãe vai vir hoje para minha casa para me dar um É help, sabe? tipo Então eu assim, agora. a gente tampa, né? Vai ali, tira ali, vai ali, mas só que essa culpa, eu acho que vai bater, deve ter batido para Nayara quando a Catarina nasceu. Ah, e agora o Muita, Benjamin, meu Deus, será que É, eu tô dando a atenção que ele com precisa? certeza. Então assim, bate. isso Eu bate com sei, qualquer uma. bate. Só que assim, um dos nossos, a gente fica com mais receio, que nem assim, eu vejo, eu sei que até a pauta é mais para frente, mas assim, eu vejo o Matheus com 19, para a sociedade parece que não existe. É isso que eu ia perguntar agora. Ele tá numa transição, né, do adolescente para a vida adulta. Uhum. E aí a gente tem alguns desafios e tem alguns medos, que é o mercado de trabalho, a independência, o suporte do Estado, as Sim. terapias. Como, como é hoje? É, Pode ele ser faz que daqui a terapia? uns Então, 12 anos a hoje coisa mude, mas É. a hoje, coisa como tá bem ruim, estamos? sendo bem É sincera, porque a gente fala porque de nós criança mudamos, autista, né? e Uhum. as clínicas não estão preparadas. Só do ano passado para esse, eu já troquei 3 vezes. E eu tô agora entrei com um novo pedido, porque toda hora eu mando alguma carta, eu mando alguma coisa, porque as clínicas não têm suporte, elas tratam eles como criança. Sim. E assim, Matheus está com Eu até vi uma 19. frase esses dias falando, né? Todo mundo olha com sororidade, que assim que é a palavra, não sei. Pra criança autista. Vira adulto, ela fica Não, a esquecida. empatia vai lá para o espaço, não tem, Não tem porque você empatia. não. E eu escuto, o mais difícil algumas vezes foi eu escutar de mães de autistas virarem para mim, mas por que que você não insistiu? Mas por que que ele não terminou o colégio? Ai, mas porque o meu, ele fez. Aí você vai ver, o filho dela não sabe somar também um mais um. Então, assim, mas ele tá terminando o colegial, Mas ele tem o certificado, né? É entendeu? isso. E o meu não tem. Porque o meu, tipo, é, quando o Matheus, eu vi que ele tava ficando triste indo pra escola. E isso é uma coisa que me pega muito com eles. De o não tá feliz onde tá, sabe? Assim, tá na Sim. escola, tá triste, tá no. Então eu tinha muito receio do Matheus. E eu via que ele ia para a escola triste, eu via que ele não era bem acolhido, eu via que. Então eu falei, meu, para que eu vou fazer isso com ele? Para fazer uma coisa para mim, para Sim. falar que meu filho está passando de ano. E ele não tá. Tipo, ele tá, na verdade, porque ele não pode repetir. Mas ele não tá aprendendo. Então, assim, foi tentativa e erro de tentar outros lugares, de tentar outros locais. Mas, assim, hoje é muito difícil ter algo para o autista com mais de 16, eu já acho. Algo que você fala, inclusive terapias. Não, tudo, que nem tentei natação com ele, que ele gostava, ele adora a água, ele adora o Eu mar. vejo a mim também. O professor ficava no celular e deixava ele fazendo o que ele quisesse. E, pô, o Matheus tem 1,86 m. Meu Ele Deus, precisa muito grande. fazer exercício, ele precisa fazer as coisas. Mas aí eles ficam um pouco com ele, daqui a pouco, ele já sabe. Ah, Só ele já que tá não, grande, já entende. E o problema todo é esse. Pô, ele é grandão, para com isso. Para de ficar tratando ele que nem criança pequena. Aí Mas não tem eu falei, noção, meu, o que né? eu queria era realmente não precisar tratar ele assim. Falei, mas ele precisa ter um acompanhamento. E aí, que nem aí, abrem alguns locais que tem
um local bacana, que tem uma especialidade, ali você vê que é legal, mas o valor é um absurdo, é tipo, é um salário mínimo só para ele fazer 3 vezes por semana uma atividade. E assim, não dá. É, fora da Então, realidade. Fora da fica realidade muito total. difícil. E os terapeutas, eles estão prontos para a criancinha, para a criança pequena, até os 12, você vê que eles têm todo o engajamento. Depois, nossa, é um baile, porque eles não têm ideia. Hoje, a nossa pauta são crianças atípicas e o autismo. Mas você falou uma frase que é muito interessante, que é as pessoas elas têm um olhar para a criança pequena e isso muda. Parece que atravessa ali os 6, 7 anos, perde a graça. É, Inclusive, quando vem o bebezinho, todo mundo fica de olho no todo bebezinho e mundo o quer maiorzinho olhar. fica ali É, no canto, né? E as demandas não acabam, porque ele é criança. Não. E vira um adolescente, vira um adulto que continua tendo demandas, E você né? precisa de ajuda, que nem quando a Lara nasceu, eu queria ajuda dos terapeutas. E eu falava para ele, eu falei, meu, não sei como agir com o Matheus. Eu não tenho nem amigas que têm filhos com autismo que tiveram filhos depois. Então, assim, eu não tenho ninguém para ter uma referência para me ajudar, porque eu não sei. Aí, tanto que eu falava com a minha mãe, eu falei, mãe, como é que a senhora fez? Ela, olha, teu irmão não tem diagnóstico, mas ele tentou te jogar do berço. Então, de repente, faz isso, faz quando o Pedro aquilo. nasceu, o Benjamin, desde recém-nascido, chegando em casa, ele sempre puxava o cabelo do Pedro. Puxava, poderia ser, tipo, no amor ou na raiva. Ele puxava o cabelo do menino e era coisa de segundos, assim, né? Imagina, puxar o cabelo de um RN. Nossa. Foi. Então, o Matheus com a Lara, Irmãos. o problema foi só esse, do choro. Aham. Tanto que assim, a gente até às vezes vê que o choro tá, tipo, vamos pra lá, meu marido vai para um canto e aí a gente vai para o outro, às vezes a gente coloca alguma coisa que eles gostam, então que nem agora, como ela tá muito pequena, o que que a gente faz? A gente faz para estar todo mundo junto. À tarde, à noite do cinema, à tarde do cinema, escolhemos um filme, fazemos pipoca e aí a gente assiste. Que aí a Lara começa a chorar, eu ponho no peito Tudo e a gente resolvido. tá assistindo E todo filme. E ele, mundo tá você tá prestando junto. atenção? Eu falei, tô. E aí, e com a Vitória a mesma coisa. Aí com a Vitória eu faço ou um filme que a Vitória gosta, ou a gente faz um jogo, faz alguma coisa, porque eles precisam ter esse momento. Porque antes eu tinha isso com eles. Era o lance de mãe e filho, ou o lance de mãe e filha, Aham. que era tipo, eu tirava uma tarde, uma noite e a gente saía, fazia alguma coisa. E eles sentem falta, eu tô sentindo falta. Mas assim, É vai uma dar. adaptação, é Vai um Mas dar, beijinho vai. ali. a Daqui a Lara não pouco vai ter um tudo se mês para a vida ajeita. toda. É, É isso. por Mas assim, férias. a experiência de vocês, apesar de ter sido uma experiência, eu não vou falar dura, porque eu não gosto dessa palavra, mas profunda, né? Foi uma Sim. experiência profunda, que de alguma forma levou vocês a empreenderem, né? Vocês são mulheres de sucesso. Amém. Recebo. Amém. Né, mulher? Benjamin, o Pedro, a Cecília têm a melhor mãe que eles poderiam escolher, assim como o Matheus, a Vitória e a Lara também têm a melhor mãe que eles poderiam escolher e tenho certeza que eles sentem e sentirão muito orgulho de vocês, né? Mas me fala um pouco sobre, para a gente encerrar aqui com uma motivação para essa mãe que está em casa, entender que a vida não acabou, né? O luto existe, a frustração existe, ela é real, mas a vida não acabou. A vida continua e ela pode ter muito sucesso, ela pode ser muito feliz. A gente tem aqui, né, um novo relacionamento, filha nova, carreiras novas. Então, calma, tudo tem um jeito. Fala Sim. um pouquinho, por favor, da sua empresa de perfumes finos que eu já quero todos. E depois Maravilhoso. fala um pouquinho da Chica Culinária, para Sim. a gente encerrar esse momento gostoso e escutar a nossa especialista em autismo que está aqui e vai falar com a gente um pouquinho. Ai, que legal, perfeito. É, eu acho que quando a gente vira mãe, a gente quer um momento assim, né? Uma flexibilidade maior para estar com os filhos. Então, eu acho que a Ela Te Quer foi um refúgio ali para mim, não só para mim estar mais perto deles, porque eu já tinha um trabalho, já tenho um trabalho também, né? Que eu consigo fazer de casa, mas que traga um propósito, que é o que você falou, né? É, além de ser mãe, porque quando a gente vira mãe, a gente já meio que se esquece um pouco, né? E aí, quando a gente vira uma mãe atípica, é uma demanda muito maior, porque é preocupação maior, é demanda de outras coisas também.
Então, para você se reencontrar como mulher é muito difícil. Então, eu demorei 2 anos para mim me reencontrar, né? E, assim, 2 anos após o segundo filho, né? Porque eu engatei um no outro ali, né? Então, foi muito difícil. Então, para mim, os perfumes, eles representam isso também. Não somente o empreendedorismo ali, para mim, estar mais perto do meu filho, mas representa essa descoberta como mulher após a maternidade, né? Um momento de autocuidado, um momento que você pode se olhar para si, né? Nada Fazer... mais feminino que perfume, né? Delícia. Estar Muito. cheirosa é um autocuidado que eu amo. Exatamente. E onde que a gente compra esses perfumes? Na Elet Care, no No site, site. eletcare.com.br. E pelo meu Instagram também, que eu sempre tô postando lá, e pelo Instagram da Elet também. Ailat se escreve Ailaht. Isso, que é meu nome ao contrário, amiga. Ah, Thalita ao Ai, que contrário. legal! Então ficou Meu nome fácil. ao contrário. Ficou fácil. Muito bom. Bem legal. Você tinha Eu já feito. ia perguntar o significado, que eu achei muito chique. Não é? É o Adorei. meu nome ao contrário. A gente tentava achar alguma coisa, e quando a minha sócia falou, se for Eilish, seu nome é ao contrário. Aí a gente adorou. Eu falei, não, super autêntico ali, né? Muito, muito legal. E aí eu deixei. E sobre as mães que estão passando, né, por esse processo de luto, ele passa. Ele passa, esse processo ele passa. Eu lembro das primeiras vezes que eu levei o Benjamin pra terapia e eu perguntava assim, né, pra Deus, meu Deus, a minha vida vai ser isso? Tipo, ter um filho pra levar pra terapia? Era uma sensação de luto. E hoje em dia, minha maior alegria é levar ele pra terapia. Ele ama, ele já acorda falando, mãe, terapia. Ele já acorda, tem a rotininha dele. E outra coisa que muitas mulheres me acompanham no Instagram e assim, admiram muito a minha maternidade atípica, porque eu sou muito leve com a minha maternidade, assim. Eu incluo o Benjamin no que ele for incluir. é, eu também não milito muito. Eu não uso o diagnóstico dele como amuleto muitas das vezes. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, e eu sei que já tem muitas mães. Tem uma festa de aniversário, Benjamin não foi chamado. Uhum. Nunca aconteceu isso, mas assim, não foi chamado. Ou ele tá numa festa de aniversário e as crianças estão brincando com ele. Ele não tá nem ligando, ele não tem nem noção do que tá acontecendo. Quem Porque fica mais chateada é a gente. quem fica mais chateado é a gente. Aí eu falo assim, meu filho tá chateado? Ele tá tendo noção disso? O Benjamin ele gosta de ficar brincando sozinho. Então eu falo assim, se meu filho não tá nem chateado, eu não vou me chatear com isso também. É porque é sobre ele, não, né? Não é sobre mim É, agora. sim. Então assim, tem muitas coisas que tirar os excessos, sabe? Tipo, tirar os excessos, assim, eu tenho mais que me preocupar, né, em outras questões, seja dele, da terapia, enfim. Mas não ligar muito pro som externo, sabe? Tipo, não chamaram meu filho, aquela pessoa olhou torto pro meu filho, sabe? Assim, eu levo as coisas muito de um jeito leve, assim, sabe? Se ele não foi chamado, aí tudo bem, ele não tem nem noção. Talvez vai chegar um momento que ele possa ter noção e a gente pode conversar, eu posso ficar chateada, sim. Mas até o presente momento, muitas mães ficam muito presas nisso, né? Tipo, não foi chamado, olha a forma que ele olhou pro meu filho. E assim, eu sou muito tranquila, sabe? Benjamin chega nos lugares, ele é uma criança super barulhenta, ele ama barulho. Ele ama barulho, então assim, lá em casa, às vezes tem que falar, pelo amor de Deus. Então ele com a Cecília vai se juntar ali nos gritos, no choro, minha filha. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai com dar certeza. tudo certo. Então, assim, então ele é uma criança que chega, ele tem muita estereotipia vocal. Então, assim, ele grita muito, E aí, minha filha, não tem nem como ser discreto. E eu também, aí eu chego, falo assim, esse é meu filho. Então, você não tem o que fazer. Obviamente, tem Eu ambientes amo que a gente assim. tenta ali controlar a criança. Mas, É assim, isso. eu vou fazer o quê? Gente, é isso. Esse É é o meu isso. filho. Eu amo assim, ele é assim. E tá tudo bem. É. Então, assim, isso. ser leve. Não, mas é. Isso. Mas acho que é a melhor coisa. É. Você falando Mas, exatamente gente, como eu onde penso. saiu a Chica Culinária, inclusive? Então, era a Dona Chica. E aí a Dona Chica nasceu. Eu sou alérgica, né? Eu sou a PLV e sou celíaca. E aí, quando eu comecei a dieta com o Matheus, foi tirado o glúten e o leite. E a Vitória também, por eu ter, a Vitória também, quando no início teve também algumas restrições, tudo. Só que aí, quando eu comecei a dieta do Matheus, não tinha nada de gostoso para dar para ele. Tipo, era um biscoito de arroz safado, um negócio muito ruim. Aí eu falei, não, eu vou fazer. Eu amo cozinhar, sempre amei cozinhar. Apesar de eu era formada em meio ambiente, trabalhava com isso, nada a ver. E aí eu falei, não, eu vou começar a cozinhar, porque eu também, Vitória tá pequena,
né, preciso trabalhar, preciso... E aí eu comecei a vender os cupcakes, comecei a fazer um monte de coisa, comecei a fazer um monte de curso. Ou os bolos eram feios, né? Também E tem era essa feira, também. uma coisa muito tipo, tá bom desse jeito. Tipo, meu, não tá bom desse jeito. Comida, você cria memória afetiva. É. Eu falei, não, eles vão ter memória afetiva com comida. O Eu falei, bolo não só os meus filhos, mas os filhos dos outros vão comer uma coxinha, vão comer um bolo bonito, que vão olhar e vão falar, nossa, nem parece que E não tem tudo tudo sem isso. glúten. Tudo, eu tudo, tudo, tive, eu, tudo. o Gente, eu meu quero conhecer desejo isso da daí. gravidez da Urgente. Catarina foi comer a coxinha sem glúten. Foi, Aí eu falei, foi, Carol, pelo amor de Deus. Carol, já foi. Uma quero. delícia, Já quero. delícia, gente, delícia. E E aí e foi nesse sentido de que eu falei, meu, as pessoas precisam, eu quero que as pessoas criem esses momentos. eu não sei de onde eu tirei, Ah, se eu escutei, ah. enfim, que o Matheus ajuda Ele ajudava. a receber o dinheiro, não era isso? Acho que você me Não, ele contou faz as isso. entregas. Isso, isso. Ele é o meu entregador. Mas não pode falar, Sério? porque agora o Matheus, ele está com alergia à palavra trabalho. Você não pode falar. Ele acha que ele é um herdeiro. Deus escuta e fala amém, que a mãe dele fique, Amém, amém, porque ele Matheus. não pode ouvir a palavra trabalho. Trabalho dá alergia para ele, pipoca o corpo. Porque eu coloquei ele num curso de mercado de trabalho, coloquei, aí ele fala, mas eu não preciso trabalhar, tá bom desse jeito. Ele Aí, não compreendeu, né, e aí a gente ainda. coloca, que nem ele tava afim de uma menina, e a menina também comia muito. Aí eu falava, viu só? Aí que nem ele tinha ganho um dinheiro, isso é preciso contar. Ele tinha ganho um dinheiro de aniversário. E aí ele falou, não, eu vou chamar porque eu quero levá-la para comer. Aí tá, foram. A menina pediu o lanche, tudo. Aí quando ele foi pagar, ele, mas tudo isso? Eu falei, Matheus, comer, você paga, é caro mesmo, meu filho. Aí É. a menina falou, aí eu perguntei, falei, você não quer uma sobremesa? Ele, não, ela não quer sobremesa. Eu falei, para com isso de ser mão de vaca, paga pra menina. Aí ele pagou, ele, meu Deus, ela come muito. Não quero mais ela. Aí nunca mais chamou. Da última vez que ele chamou, minto, a última vez que ele chamou, ele pegou e pediu pro meu marido, ele falou, Igor, por favor, eu não tenho dinheiro, mas por favor, você pode pagar? Ele, tá, vou pagar, mas você vai descontar da tua mesada. Não, tá bom, até hoje ele não pagou. Mas ele tá com a pipoca de comida, assim, ele não quer, de comida não, De de trabalho, trabalho. não quer. Mas a gente tá indo, tipo, mostrando coisas, assim, que nem esse final de semana mesmo, ele queria, eu quero comer pizza. Eu falei, você tem dinheiro? Não, eu não tenho. Eu falei, então, minha pizza custa X. Se você quiser, hoje eu só vou pra cozinha se me pagarem. Eu não vou de graça, não. Olha, pra Ai, ele ter noção já das coisas, porque né? fica fácil. Sim, E aí legal. ele, poxa, eu vou comer banana. Aí ele foi. Então, assim, e a dona Chica tinha nascido nisso, de ter isso, de criar memórias afetivas, que era sempre foi um negócio que eu quero muito. Como que a pessoa pode comprar as Então, coisas agora na eu tô pedindo um Chica? prazinho maior, Porque ela porque está eu tô de com. licença É, maternidade. mas eu já tô trabalhando, agora na Páscoa eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando, eu voltei. Gente, eu voltei. Mas assim, eu tô pedindo só um prazo um pouco maior para produzir. E a Mas pessoa aí entra tem um onde? Instagram, que é Chica, Chica com X, culinária inclusiva. Vamos seguir E lá, gente. Olha, vocês é, têm duas obrigações hoje. por favor. Nossa, eu Seguir amei. a Thalia e seguir a Chica Culinária, porque nós precisamos apoiar o trabalho dessas mães. É. E não Por adianta a favor. gente dizer que apoia a causa se a gente não ajudar essas mães a empreenderem. Então vamos lá. Gente, foi uma delícia a nossa conversa, mas antes de encerrar, de fato, eu queria chamar a Thaís Castro. A Thaís, ela é psicóloga. Primeiro, a primeira formação é biologia. Sim. Foi professora e dentro da sua área acadêmica começou a trabalhar com inclusão, se apaixonou, fez psicologia, tem uma carreira linda e trabalha hoje com autismo. Então, eu queria só que você falasse um pouquinho para a gente concluir sobre a jornada do diagnóstico, né? Do diagnóstico tardio, inclusive, e o que fazer com esse autista adulto, porque eles vão crescer. E aí é que começa, eu acredito que não o maior dos desafios, porque são muitos os desafios, mas um desafio talvez que nem todo mundo está preparado, né? Porque envolve muitas coisas. Envolve o social, envolve o relacional, enfim, envolve muitas coisas. Me fala um pouquinho da sua experiência. Bom, na minha experiência desde a inclusão, a gente vê que realmente as escolas, elas necessitam de mais
olhar para esse lado. Pegar os funcionários, que são os ATs, ou os professores auxiliares, administrar cursos para que eles sejam capacitados mesmo para ajudar, para estar ali presente com o aluno. Sabemos que no ambiente escolar, dentro de uma sala de aula, uma criança, ela com muito barulho, eles conversam, brincam, interagem, e o autista geralmente não faz isso. Eles ficam meio na parte social, mais excluídos, assim. E para trabalhar isso, um funcionário ele tem que ter habilidades. Eles têm que conhecer para levar a criança a um novo mundo, vamos dizer assim. Então, começar a incluir ela numa aula de artes, numa educação física, num recreio. Então, trazer essa criança para querer estar dentro da escola, depois ir para o ambiente escolar, para ficar ali sentado na sala de aula, fazendo as coisas, né? Que é o convencional, que é o ler, escrever, o racionalizar. E aí, logo depois disso, a gente sabe que tem a progressão continuada, eles vão indo, passando de ano. Só que aí, chega na parte adulta, como eu vi as mães aqui conversando, existe um momento ali que é crucial, que sai da 7 anos de idade, a criança ela já não é tão criancinha, entra para uma outra fase, que é a fase da descoberta, entra a puberdade e assim vai. E o que fazer com essa criança? Que a gente ainda chama de criança, né? São adolescentes, né? Viram adultos, e aí entra para a parte social. Muitos conseguem trabalho, outros não. Aí entra os níveis, né, de suporte, que vai auxiliar ali. Dependendo do nível de suporte, ele pode conseguir um trabalho. Só que precisa do terapeuta estar presente e ali ajudar. Então, por exemplo, ele vai ser repositor, que eles gostam muito de organização. Então, ele vai lá, o psicólogo vai até a empresa e ajuda ele a seguir o trabalho, fazer a função. Aí, logo em seguida, temos os autistas, por exemplo, nível 3 de suporte, que eles precisam de todo o suporte necessário. E aonde deixá-los? Aí tem outras instituições que têm esse espaço para eles. Só que a gente está vendo que tem uma grande demanda vindo e uma grande demanda já estando aqui. E a gente não sabe muito o que fazer com ele. Hoje eu trabalho com eles na parte da recreação, da parte lúdica e todo voltado para o social. Então as crianças elas aprendem a estar no convívio social, ir num restaurante, ir num shopping, ir numa praia, aprender a brincar, andar de bicicleta, sair com os pais. E aí a gente vem trazendo toda essa parte social, que é uma coisa que falta hoje em dia. Uma coisa que eu também notei, que as mães falaram sobre alimentação. Realmente a questão da alimentação hoje está sendo muito visível. Que aí tem a medicina integrativa, que fala sobre o glúten, a lactose e outras substâncias, os agrotóxicos, que a gente realmente não sabe de onde vem, né? O transtorno, ele é uma coisa multifatorial. Então, ele é genético e também ambiental. E aí tá vindo. E eu achei muito legal dessa mãe, da Carolina. Que ela realmente, quando ela falou da bolacha, realmente é uma coisa sem graça, assim. E eu achei muito legal da parte dela também trazer isso. Porque eles também precisam ter memórias afetivas com alimentação, você sentar numa mesa de aniversário e poder comer a mesma coisa que um coleguinha come, um brigadeiro, um bolo, uma coisa bonita de se ver também, e coisas gostosas. Achei também legal a outra mãe, a Thalia, que ela vende os perfumes. Realmente, a mãe, ela, no decorrer do diagnóstico, ela perde a identidade. E ela vive diretamente para o filho. Isso a gente vê, mesmo passando pelo processo do luto e tal, mas ela perde essa identidade. E achei muito legal dela, da parte dela, trazer isso. De uma forma realmente, o perfume te deixa mais animado, né? A feminilidade traz. E é uma coisa também que as mães perdem. Quando ganha, né? A filha tem o diagnóstico de autismo. Aí, realmente, eu achei muito legal a parte delas, que a mulher, ela realmente não pode se isolar e só viver para o filho, porque se ela se isola, quem vai cuidar quando ela cair? Então, ela tem que sempre se manter forte, sempre tem que olhar para ela mesma, então se cuidar, cortar o cabelo, viver um pouco, fazer cursos, ter atividades com outras mães, outros contatos, para que ela esteja bem para cuidar do filho dela.
que a gente não sabe qual é o nível de suporte, que pode às vezes aumentar ou diminuir. Então, ela tem que ter isso também. Acho muito legal. Achei muito legal essa parte delas e espero que as outras mães também possam olhar para elas e verem que o mundo não acabou, que tá tudo bem. É um novo mundo. É como se você fosse viajar para sei lá, para a Coreia e você ter que aprender coreano. É um novo mundo, uma nova estratégia e um novo começo. O diagnóstico não é o fim. Ele é só um novo começo de uma nova vida. Então, tanto pedagógica como social, emocional, é tudo novo. É só olhar para esse novo. Adorei isso. A gente vai encerrar assim. Eu adorei e eu vou reforçar aqui a fala da Thaís, né? É apenas um novo começo. E que lindo isso. Muito obrigada. Eu vou trazer aqui a última frase, que é de uma cientista. Ela é autista, é referência na causa, tem vários livros publicados, que é a Temple Grandin. E ela fala o seguinte, que a inclusão ela começa quando enxergamos o potencial antes das limitações. Então, enxergue o novo começo, né? Não acabou. Começou num lugar diferente. É isso, muito obrigada. E obrigada por vocês ficarem até aqui. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. É muito importante esse engajamento para que a gente possa alcançar muitas famílias. Obrigada. Tchau, tchau.